Olá, meu nome é Renata Regis, eu sou atriz formada pela Escola Livre de Teatro e sou figurinista e design de moda autodidata. Hoje eu vim aqui para dar a segunda aula para vocês, a segunda aula sobre figurinos. Então vamos lá e eu espero que vocês gostem. Nesta segunda aula, eu vou falar um pouco para vocês sobre as 5 formas de se fazer um figurino. Para cada processo, para cada diretor, para cada espetáculo, existe uma forma mais adequada de se construir um figurino. E a primeira forma que eu vou falar para vocês é a reconstrução. A reconstrução, ela é baseada numa época específica. O texto fala sobre uma época específica. Então, para construir este figurino, nós pesquisamos em livros de arte, em livros de história da moda, sobre a época específica e a partir disso, a partir desta pesquisa, nós criamos os figurinos sempre seguindo fielmente o que se usava no tempo onde se passa a história. Então, esta é a primeira forma de se fazer um figurino: reconstrução. Agora, eu vou falar para vocês a segunda forma de se fazer um figurino, que se chama criação. Na criação, acontece quando a linguagem cênica é desenvolvida pelo próprio encenador. Então, croquis, textos, conceitos, ideias, tudo isso serve de ponto de partida. Eu, quando faço assim os figurinos desta forma, aliás, eu uso sempre isso em todos, né? Eu tenho 3 regrinhas aí que eu vou contar para vocês. Primeiro, eu gosto de contar para o público quem é esse personagem, né? Se ele é gordo, se ele é magro, se ele é deficiente ou não, se ele é rico ou se é pobre. E tudo isso eu conto nos figurinos. Eu conto também onde ele está. Eu acho importante isso. Se ele está na Tchecoslováquia, se ele está em Portugal, ou se ele está na África, ou se ele está no Brasil. Então, se o lugar é quente, ele pede um figurino, né? Se o lugar é frio, pede um outro figurino. Então, eu sempre gosto de contar para o público também, além de quem ele é, onde ele está na ação. E a terceira coisa é quando. Se ele está em 1900, se ele está em 2022, se ele está em 2059, em 1800, antes de Cristo e tudo mais. Então eu gosto de contar também a época onde ele está. Desta forma, o texto ele não exige nada e nem o diretor, né, nem o produtor e tudo mais. Tudo está muito aberto para novas possibilidades. Então, esse é um dos figurinos que eu mais gosto de fazer, porque a criatividade fica bem aguçada e a gente consegue treinar mais a nossa habilidade. Então, desta forma, se faz o figurino de um jeito bem bacana, que é a criação. Agora, nós vamos à terceira forma de se fazer um figurino, que se chama composição. A composição é feita a partir de peças compradas prontas ou que já pertençam ao acervo de determinada companhia. Isso acontece muito em cinema, em novelas, em seriados, né? Para se trabalhar mais facilmente, você tem que ter uma conversa com o cenógrafo. Isso eu também acho que é sempre, tá? Não só na composição. Então você tem que ter uma boa conversa com o cenógrafo, com o iluminador, com o diretor de fotografia, para que você consiga compor um diálogo, né, entre todos, de acordo com a paleta de cores também que eles vão usar, porque fazendo desta forma, você cria uma maior unidade cênica, como eu já havia dito no outro vídeo,
e cria uma melhor harmonia, né? Tanto no espetáculo quanto no seriado, no videoclipe, ou qualquer outra manifestação artística que você for realizar. Esse é um jeito bem prático, né? Esse é um jeito bem prático de se produzir figurinos. E existe isso por vários motivos. Ele é prático. Porque o tempo de trabalho costuma ser bem curto, né? Então você facilita para você comprar as roupas prontas já. O orçamento também geralmente é bem limitado. Tem ausência, né, de mão de obra especializada, a falta de costureiras para costurar os figurinos. Então, isso também dificulta e a composição facilita quando você compra a roupa pronta, porque já não tem que depender da costura dos mesmos. E é um processo mais difícil e trabalhoso. Então, quanto mais você estuda, né, ou você estudou a história da moda, a história do vestuário, tendências, cores, vai sendo mais fácil para você obter excelentes resultados, né, associados, claro, a uma profunda capacidade estética de acabamento e criatividade. Então, quanto mais de história da moda você conhece, quanto mais de história da arte você conhece, quanto mais de modelagem, de costura e de tendências de moda e de paleta de cores, né, estudo das cores, de semiologia das cores, você conhece, mais fácil fica de encontrar essas roupas que vão compor esse estilo de se fazer um figurino, que é a composição. Agora, nós vamos para a quarta forma de se fazer um figurino, que é a colaboração. Na colaboração, o figurinista acompanha os ensaios, tem conversas com os atores, né, para saber as necessidades dos personagens, pois o figurino que vai ser criado, ele vai ser criado, eu acho que isso é em todos também, ele vai ser criado segundo as necessidades do ator para com o personagem, né? Ou as necessidades também de um grupo e ao conceito trabalhado. Nesta forma, o figurinista se envolve integralmente com o espetáculo, com o projeto, né? E não apenas veste o personagem, mas também veste o ator. Neste processo, eu trago ideias que evoluem, entendeu? Com a participação de todos, do elenco, do diretor e de toda a equipe que compõe este projeto. Eu amo fazer processos colaborativos, porque o figurino, a partir dessas conversas, né, ele vai evoluindo para suprir realmente todas as necessidades que o ator tem e não apenas o personagem. Eu gosto bastante. E este é o processo de criação de figurino colaborativo. Agora, nós vamos para a quinta e última forma de se fazer um figurino, que é a estimulação. Quando o figurino, essa forma é usada quando o figurino é criado antes de qualquer elemento prático do espetáculo, né? Isso ocorre em sua maioria em espetáculos de dança contemporânea, onde o corpo é a principal ferramenta do discurso, né, da cena. É sobre essas influências, e é sobre essas influências que o figurino exerce no corpo do bailarino ou do ator, que o texto será desenvolvido. E o figurinista, neste caso, ele vai ter a função do quê? De valorizar, facilitar, né? E estimular o trabalho do ator barra bailarino. Desta forma, todo o figurino, é muito interessante essa forma, porque todo o figurino criado antes de tudo,
vai sofrendo várias mudanças conforme as necessidades do bailarino, em sua maioria, e gera um resultado outro, gera um processo. Eu acho muito interessante, porque é um processo onde o figurino vai ser também mudado conforme a construção de toda a encenação. O figurino é mudado várias vezes, né? Mudado não no sentido de um outro figurino, mas ele vai sofrendo adaptações segundo as necessidades do bailarino. Então eu acho isso incrível, porque é um processo também de uma construção muito mágica e muito transformadora para todos do processo. E quando você estreia, né, o espetáculo, o figurino também tem toda uma carga poética de evolução junto com o personagem bailarina, sabe? Então eu acho isso bem interessante e muito incrível, tá bom? Então acabei de explicar para vocês a quinta forma de se fazer um figurino, que é a estimulação. Ah, eu separei também alguns livros para mostrar para vocês, porque muitas pessoas também me perguntaram sobre se eu poderia indicar alguns livros. Então eu vou indicar alguns livros para vocês. Eu tenho esse aqui, que é tudo sobre moda, ele faz um panorama sobre a moda mundial, não fala muito sobre o Brasil, mas eu acho que é um livro bacana e conciso, e dá para vocês entenderem um pouco aí sobre a moda em sua totalidade. Tem também aqui o Tudo Sobre Arte, que é um livro muito bacana também, faz um apanhadão sobre a história da arte, e é um ótimo, ótimo para pesquisa, tá bom? Tenho aqui também, eu falei há um tempo atrás sobre a moda, a história da moda no Brasil. Esse é um livro sobre a história da moda no Brasil, conta bastante coisas, é bem interessante, bem bacana, acredito que vocês vão gostar. E sobre figurinos, eu separei alguns aqui, que é o design da aparência dos atores e a comunicação em cena, ele é do Senac, é muito bacana esse livro, tá? Tem o Vestindo os Nus, esses são só sobre mais específicos para figurino, tá? O Vestindo os Nus, o figurino em cena, ele fala sobre 9 encenadores, 9 figurinistas, não são encenadores, 9 figurinistas brasileiros famosos em sua profissão, e é muito interessante de saber também. Tem aqui para quem se interessa por minissérie, por TV, que é o Entre Tramas, Rendas e Fuxicos, que é da Rede Globo. Ele é super, tem até o símbolo deles aqui, ó. Ele é super bacana, porque tem muitas imagens de minisséries e muitas coisas legais para pesquisa. Tem esse aqui, Diário de Pesquisadores de Cena, que é do Fausto Viana e da Rosane Muniz. Ele tem várias teses de doutorado e mestrado sobre o figurino no Brasil, que é uma coisa bem rara, é um apanhado muito bacana. É um livro difícil de se ler, mas não impossível, tá bom? Tenho aqui também Para Vestir a Cena Contemporânea, moldes e moda no Brasil no século... Caiu, tudo bem, já pego. No século XIX, ele é bacana, eu queria abrir esse livro para mostrar, porque ele tem vários moldezinhos, não sei se dá para ver, mas ele tem vários moldezinhos e formas de você reproduzir as roupas lá do século XIX aqui no Brasil. Então ele é bem interessante, não conta só a história e mostra as imagens, ele te ensina um jeito de você reproduzir também. E tem esse aqui que é o mais must de todos, porque no primeiro vídeo eu falo sobre a história do figurino até o século XX, né, o comecinho do século XX. Então esse livro, ó, Figurino Teatral e as Renovações do século XX, ele conta a história do século XX para frente, como 7 encenadores mudaram a história do teatro com suas encenações e sua criatividade. É incrível esse livro, eu já li e reli, eu estou na terceira lida já, e ele me traz, e acredito que vai trazer para vocês grandes informações e grandes descobertas para que o seu trabalho seja cada vez mais interessante, está bem?
Então, um grande beijo, espero ter ajudado. Até breve, nos vemos por aí. Tchau, tchau. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma coisinha para dizer também, que assim, como muitas pessoas me perguntaram, né, se ser atriz facilita na construção do figurino, eu acredito que sim. Tô respondendo essa pergunta por aqui, mas eu acredito que sim, porque sendo atriz, nós conhecemos aí as possibilidades e as necessidades, né, do ator mais profundamente. Então, eu acredito que sim, que facilita bastante se você é formado em artes cênicas. Mas, se você não é formado em artes cênicas, também existe a possibilidade de se tornar um figurinista, né? O importante é entender a cena, entender para que serve a cena, onde se passa a cena, onde se passa a ação toda, né? Onde se passa a ação, quem é essa pessoa que transfere, né? Que passa por essa ação e onde ela está. Fazendo isso, vai dar tudo certo, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, me mande um e-mail ou me procure no Instagram, @RenataRegisFigurinista, @Regisnata, @LasticasTenenFuegoOficial, ou me mandem um e-mail para o renataregis.figurinista@gmail.com. Ah, eu também estou no Facebook, como Renata Regis, e eu tenho 2 Facebooks, né? Não sei porquê, gente, não me perguntem, eu não sei porquê. Mas, os dois são Renata Regis, só que em um tem a página Las Chicas Tienen Fuego, que é da minha marca de roupas, e na outra tem a página Renata Regis Figurinista. Ou seja, dá super pra me encontrar, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, precisar de falar sobre figurinos, tiver alguma pergunta, é só me procurar nas redes. E outra, eu também tô com umas amigas, umas parceiras figurinistas da cidade de Santo André, e criando uma rede de figurinistas da cidade chamada Mutante Manequim, que em breve também terá muitas novidades. Acompanhem aí que vai ser muito bacana trocar com vocês. Um grande beijo e até breve. Tchau, tchau.